Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu vim aqui, estou aqui de novo, de volta, para falar com vocês sobre essa frutinha aqui, ó. Essa mesmo, opa, não é esse lado, é esse. Isso, essa frutinha aqui, ó. Essa frutinha, nós vamos falar com vocês hoje sobre goiabeira, ou conhecida cientificamente como Psidium guajava, tá? E hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que vai ajudar vocês a realizar o cálculo de adubação para a cultura da goiabeira. Eu espero que vocês gostem dessa ferramenta que eu desenvolvi para vocês recentemente e agora estou colocando à disposição. Vamos lá? Então, como eu havia dito, apresento para vocês aqui a planilha de cálculo de adubação para cultura, para goiabeira, tá bom? Como todas as planilhas, vocês sabem, minhas planilhas elas seguem um padrão e aqui nós vamos começar primeiro falando sobre a parte de nutrição de goiabeira. Vamos lá. Nesse caso, baseado em dados de análise de solo, nós vamos calcular primeiro a necessidade de calagem. Então, vou pegar aqui, mostrar para vocês um resultado de análise de solo. Opa, não é essa aqui, ó. Então, o que eu devo fazer inicialmente? Com base, tendo em mãos o resultado da análise de solo, eu vou anotar então no papel todos os parâmetros para que, quando eu vá lançar na planilha, eu não fique indo e voltando em janelas do computador para poder memorizar dados e jogar na planilha. Então, eu já deixo tudo anotado. Bom, então com base nos dados da análise de solo, vamos dar só uma passadinha aqui nesse boletim de análise de solo para nós conferirmos os parâmetros dessa análise que mais nos interessa. Por exemplo, matéria orgânica, DAG por quilo, nós temos aqui 0,4, lembrando que DAG por quilo é igual percentual. Então, nesse caso, nós temos 0,4%, tá? Então, vamos lá, carbono orgânico, 0,2%, fósforo, miligrama por decímetro cúbico, 8,5%, potássio, miligrama por decímetro cúbico, 19,1%, enxofre, miligrama por decímetro cúbico, 12,4%, cálcio, centimol-C por decímetro cúbico, 0,9%, magnésio, centimol-C por decímetro cúbico, 0,5%, alumínio, 0,1 centimol-C por decímetro cúbico, alumínio mais hidrogênio, 2,6 centimol-C por decímetro cúbico, e a capacidade de troca catiônica em centimol-C por decímetro cúbico, nós temos 4, o valor 4, que é a capacidade de troca catiônica, que é a CTC APH7, ou seja, 4 centimol-C por decímetro cúbico. O pH desse solo em água é 6,1 e em ácido, em ácido nós temos o pH em ácido em cloreto de cálcio, ácido em cloreto de cálcio, nós temos um pH de 5,1. Vamos lá. Agora nós vamos analisar os parâmetros de micronutrientes. Os nossos micronutrientes, nós temos aqui o boro com 0,2 mg por decímetro cúbico. Todo micronutriente aqui está na fração na medida de miligrama por decímetro cúbico. Então o boro está em 0,2, o zinco em 0,2, o ferro em 760,6, o manganês em 1,9 e o cobre também em 0,2. E o nosso teor de argila do solo está em 16%. Então, nós temos um solo franco-arenoso. Então, vamos lá. Realizar agora o cálculo da necessidade de calcário. Bom, o primeiro passo que eu faço é colocar aqui a CTC do solo. Como nós vimos lá, a CTC desse solo vai ser de 4, certo? A saturação desejada pela cultura da goiaba já está aí, é fixo. E agora nós vamos inserir a saturação, o V1 do solo, a saturação de base do solo V1 em percentual, que nesse caso, como vimos lá, está em 36%. Vamos supor então que você vai comprar um calcário que no rótulo ou na nota fiscal venha dizendo que o PRNT é de 70%. Lembrando que é interessante vocês ligarem para a empresa antes de calcular a quantidade de calcário. É necessário que vocês liguem para a empresa ou para o fornecedor
para verificar o PRNT do calcário deles, tá ok? Então, nesse caso aqui, vamos supor que o PRNT vai ser de 70%, não, vamos colocar 85%. Vamos agora dizer o seguinte, que você vai trabalhar, né, com a incorporação desse calcário no solo. Então, suponhamos que você vai trabalhar aí com arado, né, e com a grade, vai fazer aração e gradagem. E nesse caso, você fez o teste aí anteriormente e percebeu que a profundidade de incorporação ou de revolvimento do solo pelo arado vai ser de 30 centímetros. Ou seja, então você vai incorporar esse calcário numa faixa, né, numa camada de solo de 30 centímetros. Então, coloco aqui 30 centímetros. Nesse caso, para vocês terem ideia, eu tenho aqui então eu tenho a quantidade de calcário em toneladas por hectare, que vocês podem ver aqui, 2,4 toneladas de calcário por hectare, o que é equivalente a 200 gramas por metro quadrado, tá ok? Então, como vimos, eu já calculei então a quantidade de calcário em toneladas por hectare. Então, vamos dizer agora, por exemplo, que na minha camada, né, subsuperficial, né, eu tenho um teor de argila aí, né, em torno aí de 12%, tá ok? O que vai ser equivalente a 120 gramas por decímetro cúbico. Lembrando que se eu quiser transformar o seu teor de argila vir em decagrama ou em percentual e eu quiser transformar em grama por quilo, basta eu multiplicar por 10, tá ok? Então vamos lá. Supondo então que o meu resultado de análise de solo informou o teor de argila na camada subsuperficial, ou seja, camada de 20 a 40 centímetros, ou 30 a 60, dependendo das camadas que você trabalhou, informou aí, né, uma quantidade de argila de 120 gramas por quilo, por 12%, que vai ser equivalente a 120 gramas por quilo. Então, basta eu inserir esse dado aqui, ó, 120. Prontinho? E aqui eu já tenho a quantidade, para vocês perceberem, de gesso que eu vou ter que aplicar, ou seja, 0,9 tonelada por hectare, que é o equivalente a 900 quilos por hectare, ou 90 gramas por metro quadrado. Lembrando que eu só aplico o gesso depois que eu aplicar o calcário, faço irrigação ou espero ocorrer algumas chuvas e somente 60 ou 90 dias depois da ocorrência dessas chuvas é que eu faço a aplicação de gesso, tá bom? Isso por quê? Porque se eu aplicar o gesso antes de aplicar o calcário, todo aquele nutriente que eu já tenho naturalmente na camada superficial do solo vai ser carreado para a camada subsuperficial. E aí vai prejudicar, né, a minha camada superficial do solo. Mas, quando eu aplico o calcário ele consegue reter esses nutrientes, segurar esses nutrientes na camada superficial. E assim, eu fazendo a aplicação do gesso, depois da aplicação do calcário, e esperando que este reaja com o solo, que o calcário reaja com o solo, assim, quando eu aplicar o gesso, eu não vou ter problema, certo, de carreamento de nutrientes da camada superficial para a camada subsuperficial, tá ok? Bom, então como vocês viram, eu já calculei aqui para a goiabeira, o gesso e o calcário. Agora eu vou fazer o cálculo de adubação. Vamos lá. Suponhamos então que eu vou utilizar um espaçamento adensado. Tá? Vamos trabalhar com um espaçamento de 5 por 5. 5 metros entre plantas, e 5 entre ruas e 5 metros entre plantas. Então, nesse caso, eu vou ter aqui um total de 400 plantas por hectare. Tá bom? Vamos agora para o tamanho da área. Vamos dizer que eu vou ter uma área de 1,5 hectares. Tá bom? Então, no total, eu vou ter 600 plantas. A planilha já calculou. Isso aí dá para a gente fazer de cabeça, mas eu preciso inserir esses dados porque toda a planilha, todos os dados posteriores, vai depender dessas informações de número de plantas por hectare e tudo mais, em número de plantas total. Tá? Aqui, então, eu tenho a recomendação de adubação orgânica, que diz o seguinte: para eu aplicar de 20 a 30 litros de esterco de gado curtido
por cova. Lembrando que é interessante que essa cova tenha dimensões de 30 por 30 por 30 ou 40 por 40 por 40, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma recomendação de adubação de 20 a 30 litros de esterco curtido. Se eu vou utilizar cova de 30 por 30 por 30, então eu vou utilizar 20 litros de esterco de gado por cova. Então eu coloco aqui 20 litros, como vocês viram aqui, ó. E aqui eu tenho a quantidade para 1 hectare, né, de esterco de gado, 8.000 litros, o que vai ser equivalente a 8 metros cúbicos por hectare. E no total, para 1,5 hectare, eu vou precisar de 12 metros cúbicos, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui, vamos descer um pouco. E aqui eu tenho, por fim, a recomendação de adubação fosfatada. Bom, aqui diz o quê? Que caso meu fósforo na análise de solo esteja menor que 11 mg por decímetro cúbico, eu terei que aplicar 100 gramas de P2O5 por cova, tá? Por planta. Se o meu fósforo tiver entre 11 e 20 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 80 gramas de P2O5 por planta ou por cova. No caso aqui ainda é plantio, cova. Se o meu fósforo tiver entre 20 e 40 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 60 gramas de P2O5 por cova. E se o meu fósforo tiver na análise de solo acima de 40 mg por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 40 gramas de fósforo por planta. Bom, então vamos lá. Vamos supor então que eu escolhi como fonte de fósforo, né, para repor meu fósforo, que eu escolhi o superfosfato simples. Vamos olhar lá como está o meu teor de fósforo. Eu vou voltar, eu falei que eu não ia voltar mais. Vou voltar aqui para vocês verem. O meu teor de fósforo está aqui, está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Como vocês podem ver, 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, deixa eu desligar isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou agora, tá, escolher uma fonte. O meu fósforo tem 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, está abaixo. É menor que 11 miligramas por decímetro cúbico. Então, automaticamente, eu vou ter... Então, vamos lá. Novamente, para a adubação fosfatária, então, como vocês viram, meu teor de fósforo no solo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, eu vou ter que aplicar 100 gramas de P2O5 por planta ou por cova. Nesse caso, eu selecionei o superfosfato simples. Então, como eu selecionei o superfosfato simples, eu venho aqui e coloco 100 gramas. Ou 100 gramas, o valor 100. Automaticamente, eu vou ter aqui, ó, 625 gramas de super simples por planta, 250 kg de superfosfato simples por hectare ou 375 kg de fertilizante, ou seja, de superfosfato simples total, para os 1,5 hectare. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, vamos agora para a adubação potássica. Adubação potássica no plantio. Bom, isso aqui diz o quê? Que caso o meu potássio esteja abaixo de 12 centimol-C por decímetro cúbico ou abaixo de 47 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 60 gramas, né, de K2O por planta, tá? Se meu potássio tiver entre 0,13 centimol-C a 0,23 centimol-C, o que equivale de 48 a 90 miligramas por decímetro cúbico na análise de solo, eu vou ter que aplicar 40 gramas de P2O5, ou de K2O por planta. Se por acaso o meu potássio estiver entre 0,24 e 0,40 centimol-C por decímetro cúbico, o que é equivalente a valores entre 93 a 156 miligramas por decímetro cúbico, eu vou ter que aplicar 20 gramas de K2O por planta.
por planta. Mas, se por acaso, né, o meu potássio estiver acima de 0,4 centimol/C por decímetro cúbico, o que equivale a 150, o que equivale acima de 156 miligramas por decímetro cúbico, então não preciso aplicar nenhum potássio. Observe aqui o seguinte, que eu tenho a representação do potássio na análise de solo, tanto em centimol/C por decímetro cúbico, como em miligrama por decímetro cúbico. Isso para facilitar, porque algumas análises de solo vem o teor de potássio em miligrama por decímetro cúbico e vem às vezes em centimol/C por decímetro cúbico. Bom, mas às vezes pode acontecer de algumas análises de solo virem informando potássio em milimol/C por decímetro cúbico e alguns outros nutrientes também vir no sistema de medida de milimol/C por decímetro cúbico. Então, para você transformar em centimol/C por decímetro cúbico, simplesmente você divide por 10. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma analisadazinha no nosso potássio. Enquanto está nosso potássio, 19,1. Como vocês podem ver aqui. Se meu potássio tem 19,1 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho aqui então. Se o meu potássio está abaixo, está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico na análise de solo, então estou abaixo de 47 miligramas por decímetro cúbico. Isso, minha gente, de acordo com essa recomendação, vou ter que aplicar então 60 gramas de K2O por copa, tá? Então, vamos supor que eu vá selecionar como fonte desse nutriente o cloreto de potássio, que está aqui. Então, basta eu colocar aqui, ó, 60 gramas. Então, eu posso escolher. Então, aqui, automaticamente, eu vou ter que aplicar 103,4 gramas de cloreto de potássio por cova, o que vai ser equivalente a 41,38 kg por hectare, e no total equivalente a 62,07 kg total para os 1,5 hectares. Tá bom? Vamos lá então. Para micronutrientes, a adubação para micronutrientes vai seguir, né, a mesma regra como eu expliquei anteriormente. Só que aqui você não vai recorrer a análise de solo, porque essa recomendação é fixa. Então aqui diz o quê? Para micronutrientes. Aplicar no plantio 1 grama de boro, 1 grama de ferro, 1 grama de manganês e 4,5 gramas de zinco. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, se eu for escolher o borax como fonte de boro, basta eu colocar aqui, ó, 1 grama de boro, então coloca aqui, ó. Então eu vou ter que aplicar 9,1 gramas de borax por planta, que equivale a 3,64 kg por hectare, que vai ser equivalente a 5,45 kg para 1,5 hectare. Vamos supor que para o ferro eu vá escolher o sulfato de ferro, sulfato férrico. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 grama de ferro. Coloquei 1 grama, tá? Então, automaticamente eu vou ter que aplicar 4,3 gramas de sulfato férrico, né, por planta, o que equivale a 1,74 kg por hectare, que vai ser equivalente a 2,61 kg para os 1,5 hectares. Vamos lá, para manganês. Vamos supor então que para repor o manganês eu vou utilizar, deixe-me ver aqui, eu vou utilizar o sulfato manganoso, tá? Manganês, vou ter que aplicar 1 grama também por cova. Então, isso equivale ao quê? Que eu vou ter que aplicar 3,8 gramas de sulfato manganoso, tá? 3,8 gramas de sulfato manganoso por cova, o que equivale a 1,54 kg por hectare, ou 2,31 kg para a área de 1,5 hectares. Vamos lá para o próximo, sulfato de zinco. O zinco eu vou ter que aplicar 4,5 gramas. Então vamos lá, tá? Zinco. Então eu vou escolher o sulfato de zinco como fonte de zinco, né? Então vou colocar 4,5 gramas por planta, por cova. Então automaticamente vou ter que aplicar por planta 22,5 gramas de sulfato de zinco por planta, o que vai ser equivalente
a 9 kg de sulfato de zinco por hectare. No total, para 1,5 hectares, vou ter que aplicar 13,5, né, gramas ou 3,5 quilos de sulfato de zinco para os 1,5 hectares. Tá bom? Vamos agora para a recomendação de adubação de crescimento. Tá? Então vamos lá. Adubação nitrogenada. Aplicar 100 gramas de N por planta. Tá? 100 gramas de N por planta. E aplicar também de 20 a 30 litros de esterco de gado curtido por planta, junto com a última parcela da adubação química, da adubação mineral. Tá bom? Então vamos lá. Então, aqui diz que vai aplicar 100 gramas de nitrogênio por planta. Se eu tenho que aplicar 100 gramas de nitrogênio por planta, eu vou escolher uma fonte. Nesse caso, vamos supor que eu vou escolher a ureia como fonte de nitrogênio, que está aqui. Então, vou aplicar 100 gramas por planta, tá? De N. 100 gramas, coloca aqui o 100. Automaticamente, aqui diz que eu vou ter que aplicar 227,3 gramas de ureia por planta. Por hectare vai ser o equivalente a 90,91 kg e para a área total vai ser o equivalente a 136,36 kg. O esterco, vamos dizer que eu vou aplicar 30 litros por planta, né? Vai ser a aplicação na superfície. Então, no total, eu vou ter que aplicar 12 metros cúbicos de esterco de gado por planta e no total, né, 18 metros cúbicos de esterco de gado para os 1,5 hectares. Tá bom? Então vamos lá para a adubação potássica. Como vocês viram, né, o meu potássio na análise de solo ele está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Isso quer dizer então o quê? Como vocês viram anteriormente, que está abaixo de 47 miligramas por decímetro cúbico. Aqui então diz que eu vou ter que aplicar 90 gramas de K2O por planta. Novamente vamos supor que eu escolhi o cloreto de potássio, mas você pode escolher o sulfato de potássio ou o nitrato de potássio. Mas vamos supor que eu escolhi o cloreto de potássio. Então, basta eu vir aqui, ó, colocar 90 gramas de K2O, automaticamente, né, vai me informar quantas gramas de cloreto de potássio eu vou ter que aplicar por planta, que está aqui 155,2, quantos quilos de cloreto de potássio por hectare, 62,7, e quantos quilos de cloreto de potássio para a área total, 93,1 quilos. Tá bom? Vamos agora para a distribuição dos fertilizantes. Bom, como vocês escolheram ali uma fonte de nutriente, né? Automaticamente aqui embaixo já aparece a quantidade de fertilizante que vocês selecionaram lá, que vocês terão que aplicar, né, em cada parcela. Então aqui está, distribuição parcelada da adubação de crescimento. Dias após o plantio, 30 dias após o plantio, dose de fertilizante nitrogenado, grama por planta, 34,1. Dose de fertilizante potássico, grama por planta, 23,3. Dias após o plantio, 120. Dose de fertilizante nitrogenado, grama por planta, 45,5. Dose de fertilizante potássico, grama por planta, né, aos 120 dias. Né, após 120 dias, 31 gramas de fertilizante potássico, que nesse caso foi o cloreto de potássio. E aqui a ureia. Aqui novamente cloreto de potássio e aqui a ureia, que foi o que vocês escolheram. Tá? Aos 180 dias após o plantio, está aqui a quantidade do fertilizante nitrogenado. No caso, vocês selecionaram lá a ureia. Então, aos 180 dias, eu tenho que aplicar 68,2 gramas por planta. E, no caso do fertilizante potássico, vocês escolheram o cloreto de potássio, vou ter que aplicar 46,6 gramas por planta. Dias após o plantio, 270. Dose de fertilizante nitrogenado, grama por planta, 79,5. E cloreto de potássio, aqui no caso a ureia, e cloreto de potássio foi o que vocês selecionaram lá. Dose do fertilizante potássico em grama por planta, 54,3 gramas por planta. Tá bom? Vamos agora para a adubação de produção. Tá ok? No primeiro ciclo. Vamos agora falar.
Vamos agora falar da adubação de produção. Vamos agora falar de adubação de produção. Bom, o início do ciclo de produção da goiabeira, ou seja, a produção da goiabeira, é dividida por ciclos. Então, pessoal, a adubação da goiabeira é dividida por ciclos, né? Então, ela começa com o primeiro ciclo, ali por volta de 2 anos de idade, tá bom? E segue até o terceiro ciclo em diante, tá ok? Então, vamos lá. Adubação de produção no primeiro ciclo. Adubação nitrogenada. Aplicar 150 gramas de nitrogênio mais 20 a 30 litros de esterco de gado curtido por planta. Isso, lembrando, né, que esse esterco de gado, essa adubação orgânica, deve ser aplicada quando você fizer a última parcela de adubação mineral. Vamos lá. Então, vamos supor, aqui recomendo o quê? 150 gramas de N por planta. Então, vamos supor que eu vá utilizar como fonte de nitrogênio o sulfato de amônio. Então, eu seleciono aqui uma fonte, nesse caso eu escolhi o sulfato de amônio e coloco 150. Tá ok? Automaticamente eu já tenho aqui a quantidade de 750 gramas de sulfato de amônio por planta, que equivale a 300 kg por hectare, ou 450 kg para a área total de 1,5 hectares. Então, eu tenho quantidade de esterco, vamos supor que eu vá colocar 30 litros. Mesma coisa, 12 metros cúbicos, né, por hectare de esterco de gado, ou 18 metros cúbicos para os 1,5 hectare. Lembrando que o sulfato de amônio também tem enxofre, tá ok? Então, como eu tenho enxofre no sulfato de amônio, automaticamente, quando eu jogo 750 gramas de sulfato de amônio por planta, automaticamente eu estou jogando também 165 gramas de enxofre, tá ok? Adubação fosfatada. O meu fósforo estava em 8,5 mg por decímetro cúbico. Então, aqui, como vocês podem ver, né, 8,5 mg por decímetro cúbico, então está abaixo de 11 mg. Lembrando que, se eu quiser transformar meu fósforo de miligrama para decímetro cúbico para centimol-C por decímetro cúbico, basta eu dividir por 390, tá ok? Lembrando, potássio, fósforo não, perdão. Isso aqui é por potássio, eu estou falando de fósforo agora. Embolei tudo, me desculpe. Mas vamos aqui para o fósforo, depois eu chego lá no potássio. Que na verdade não precisa nem essa explicação, porque o próprio potássio já está informando também na medida centimol-C por decímetro cúbico aqui nessa planilha. Vamos lá. Então, meu fósforo está com 11 mg por decímetro cúbico. Como vocês sabem, na minha análise de solo, né, está em 8,5 mg por decímetro cúbico, o meu fósforo. Então, nesse caso, se a minha análise de solo, o meu fósforo está com 8,5 mg por decímetro cúbico, está então abaixo de 11. Se está abaixo de 11, eu tenho que jogar 90 gramas de P2O5 por planta. Vamos supor que eu vou escolher novamente o superfosfato simples como fonte de fósforo, né? Então, coloco aqui 90, vou lá. Então, vou ter que aplicar 562,5 gramas de super simples por planta, o que equivale a 225 kg por hectare, ou 337,5 kg para os 1,5 hectares. Tá bom? Adubação potássica. Vamos lá. O meu potássio na análise de solo está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Então, automaticamente está abaixo de 62, como está aqui. E aqui diz que, estando abaixo de 62, nesse primeiro ciclo, eu tenho que aplicar 120 gramas, né? 120 gramas de K2O por planta. Vamos escolher aqui o sulfato de potássio, tá? Como fonte. Sulfato de potássio como fonte de K2O. Então, eu vou colocar aqui, 120. Automaticamente, eu vou ter que jogar 250 gramas de sulfato de potássio por planta, o que é equivalente a 100 kg por hectare, ou 150 kg para a área total, né? Automaticamente, o sulfato de potássio também tem enxofre. Quando eu jogo 120 gramas de sulfato de potássio por planta, automaticamente já estou nutrindo a planta com 37,5 gramas de enxofre, tá bom? Vamos lá. E aqui eu tenho a distribuição dos fertilizantes no primeiro ciclo, tá bom? Então vamos lá.
Bom, distribuição dos fertilizantes nitrogenados em grama por planta. Logo após a poda de frutificação, vou ter que jogar 225 gramas de fertilizante nitrogenado. No caso aqui, eu escolhi o sulfato de amônio. Opa, está aqui em cima. No caso aqui, eu escolhi o sulfato de amônio. Então, lá, o meu fertilizante nitrogenado, né? 225 gramas de sulfato de amônia por planta, logo após a frutificação. 177,5 gramas de sulfato de amônia 50 dias após a poda de frutificação, 172,5 gramas de sulfato de amônio 100 dias após a poda de frutificação e 150 dias após a poda de frutificação eu aplico 180 gramas de sulfato de amônia. No caso do fertilizante fosfatado, lá eu escolhi como fertilizante fosfatado super simples, eu vou ter que aplicar 562,5 gramas por planta logo após a poda de frutificação, ou seja, todo de uma vez após a poda de frutificação. Vamos agora para o fertilizante potássico, né? Que no caso eu escolhi o sulfato de potássio. Logo após a poda de frutificação, vou ter que aplicar 75 gramas. Após o pegamento dos frutos, 37,5 gramas de sulfato de potássio. Na fase intermediária de crescimento dos frutos, vou ter que aplicar 62,5 gramas de sulfato de potássio por planta. E na fase final de crescimento dos frutos, mais 75 gramas de sulfato de potássio por planta. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá, pessoal. Vamos para a recomendação de adubação, né, do segundo ciclo de produção. Segue a mesma regra, né, para o primeiro ciclo. Basta vocês aplicar a mesma regra, a mesma orientação para o primeiro ciclo, que vai funcionar também para o segundo ciclo. Mas aqui nessa fase, né, adubação fosfatada. Aí então, vamos supor, a adubação do segundo ciclo, como eu falei, vai seguir a mesma regra conforme foi explicado para o primeiro ciclo. Tá bom? Terceiro ciclo. Assim, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Necessidade de cálcio e magnésio com base nos teores do solo na sobrecopa. Bom, sua planta já está no segundo ciclo, você vai fazer a aplicação de adubação, tá ok? Beleza? Do segundo ciclo, conforme orientado para o primeiro. Mas é interessante que nessa fase de segundo ciclo, você faça a coleta de amostra de solo ali dentro do raio da copa, ou seja, na sobrecopa, embaixo da copa da planta, e mande essa amostra de solo para o laboratório para fazer a análise. Então, vamos supor o seguinte, que você fez a análise de solo da sobrecopa e você teve os seguintes parâmetros para para cálcio e magnésio CTC. Vamos supor que essa aqui seja a análise de solo, né? Da sobrecopa, vamos supor. Então, vamos dizer que o meu cálcio está em 0,9 centimol/c por decímetro cúbico. O meu magnésio esteja em 0,5 centimol/c por decímetro cúbico. E o meu V1, a saturação de base, esteja em 36%. E a minha CTC em 4 centimol/c por decímetro cúbico, conforme nós estamos vendo. Então, eu vou fazer o quê? Para eu avaliar a necessidade de cálcio e magnésio, né? E a necessidade de cálcio e magnésio, simplesmente eu vou fazer aqui, ó. Necessidade de cálcio. CTC, né? T em centimol/c por decímetro cúbico. Então, vou colocar aqui 4, que é o que está lá. Teor de cálcio no solo. Teor de cálcio no solo. Então, vamos lá. O meu teor de cálcio no solo, conforme vimos lá, está em... Opa, deu um branco aqui. Pensei que eu anotei aqui, mas eu esqueci, mas vamos lá. O meu teor de cálcio no solo está em 0,9. Então, venho aqui, ó, 0,9 centimol/c por decímetro cúbico. Então, aqui diz o quê? Que para eu corrigir, né, o cálcio no solo, eu vou precisar aplicar 0,1 ou 0,106 kg de óxido de cálcio por planta. Mas eu quero saber, né,
essa quantidade, né, para, 0,106 quilos por metro quadrado de óxido de cálcio por metro quadrado. Óxido de cálcio, para quem não sabe, é a forma que o cálcio está contido geralmente nos calcários dolomíticos, tá bom? Então vamos lá. Vamos dizer então que aqui eu tenho agora o raio da planta. Vamos supor que eu medi lá e minha planta, a copa da minha planta esteja com um raio médio, né, dentro da lavoura, com um raio médio de 1,5 metros. Opa! Aqui então diz que eu vou ter que aplicar 751,7 gramas, né, de CaO, ou óxido de cálcio, por planta. Vamos agora calcular aqui o seguinte. Eu vou pegar então nutriente grama por planta, cálcio. Vou colocar aqui então, ó, nutriente em grama por planta. Aqui está dizendo 751,72. Então vou colocar aqui, ó, grama por planta, 751 para repor o cálcio, que está aqui, ó. E eu escolhi o calcário dolomítico como fonte, 751,7, né? Automaticamente eu vou ter que aplicar dali na área da copa da planta, ali no entorno da planta, embaixo da copa, em toda a sua área de projeção, 1.670 gramas de CaO por planta, que vai ser o equivalente de CaO, não, de calcário dolomítico por planta, que vai ser o equivalente a 668,18 kg por hectare, ou o equivalente a 1.002 kg para a área total de 1,5 hectares. Tá bom? Vamos agora calcular a quantidade, tá, de magnésio que eu preciso para repor magnésio neste solo. Então vamos dizer o seguinte: eu preciso primeiro inserir aqui, ó, a minha CTC do solo, no caso, como nós vimos, vai ser 4, tá? O magnésio no solo em centimol-C por decímetro cúbico, nós já vimos, cadê? Eu não tenho aqui, vou buscar lá. O meu magnésio está aqui, ó. Magnésio, centimol-C por decímetro. O meu magnésio está em 0,5 centimol-C por decímetro cúbico. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 0,5. Tá? Automaticamente, aqui diz que eu tenho que aplicar 0,012 kg por metro quadrado de MgO, ou seja, de óxido de magnésio. O raio da planta, eu vou colocar novamente 1,5 metros, porque eu já medi o meu raio médio das minhas plantas dentro da área, o raio da copa é de 1,5 metros. Medi e tal. Então, vou ter que aplicar 84,78 gramas de óxido de magnésio por planta. Tá? 84,78 gramas de óxido de magnésio por planta. Então, eu vou colocar aqui, ó, 84,78 gramas de óxido de magnésio por planta. Automaticamente, eu vou ter o quê? Eu vou precisar aplicar por planta 706,5 gramas de calcário dolomítico, que foi a fonte de MgO que eu encontrei. Então, 706,5 gramas de calcário dolomítico por planta, que vai ser equivalente a 282,6 kg por hectare, e no total para os 1,5 hectares, 423,9. Olha só, lembre-se que, tá? Lembre-se que eu já estou aplicando calcário dolomítico para corrigir a minha necessidade de cálcio. E como a minha necessidade de cálcio, para corrigir minha necessidade de cálcio, eu vou ter que aplicar uma quantidade maior de calcário dolomítico do que aquela necessária para atender a minha necessidade de magnésio, então eu não preciso aplicar calcário para corrigir o magnésio, porque aplicando para corrigir o cálcio, automaticamente eu já estou corrigindo também o magnésio. Então não precisa
aplicar essa quantidade aqui para o magnésio, tá ok? Isso, eu coloco essa relação porque às vezes acontece de a necessidade de calcário dolomítico para o magnésio ser pacote de magnésio ser maior, entendeu? Então, pessoal, tive uma interrupçãozinha aqui, mas voltando. Então, como vocês viram, como a minha necessidade de aplicação de calcário dolomítico para corrigir, né, a necessidade de cálcio foi maior do que aquela que eu precisaria aplicar para corrigir o magnésio, então eu faço a opção, né, eu opto por aplicar a quantidade maior que foi aquela necessária para corrigir o cálcio. Tá ok? Bom, vamos lá agora para a próxima parte. Voltando, como eu estou na adubação do segundo ciclo, quando eu inserir os dados ali para o tipo de fertilizante que eu vou selecionar para repor meu nitrogênio no solo, aqui já vai aparecer, né, as quantidades, né, para cada parcela, a do fósforo, tá entendendo? E a do potássio, né, a do fertilizante potássico, conforme vocês vão ver aqui. No caso aqui, distribuição do fertilizante cálcico, grama por planta logo após a poda de frutificação, 1670, no caso calcário dolomítico, né, eu uso aqui só essa quantidade, 1670,4 gramas por planta, tá ok? Para a planta, no caso aí para corrigir o cálcio. Para a adubação do terceiro ciclo em diante, segue a mesma regra, né, orientada para a adubação do primeiro ciclo, aqui como vocês podem ver. Não vou repetir novamente, porque senão vai ficar muito repetitivo aqui. Segue aqui, olha. E para o cálculo de cálcio e magnésio, se você já fez no primeiro ciclo, não há necessidade de fazer, ou no segundo ciclo, a análise de solo, na subcopa já corrigiu, conforme eu orientei aqui, não é necessário você fazer, né, um ano após o outro. Olha, mas veja bem, uma sugestão, cá entre nós. Eu sugiro a vocês o seguinte, tá? Presta atenção. Se, por acaso, tá, você puder, e não custa caro, uma análise de solo, incluindo remessa de correio e o valor do laboratório, vocês vão gastar aí em torno de uns 100, 120 reais. Então, seria interessante se todos os anos vocês fizessem análise de solo com a cultura já implantada, todo ano vocês fizessem a análise de solo para verificar a evolução, né, da correção desse solo e verificar quando vocês vão precisar aumentar ou diminuir a quantidade de fertilizante a ser aplicado, porque sempre, a cada vez que vocês aplicam fertilizante no solo ou qualquer corretivo, sempre fica o efeito residual, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui no terceiro ciclo, é basicamente a mesma coisa do que foi no primeiro e no segundo. Mas para a recomendação com base na exportação de nutrientes, eu vou apresentar para vocês essa novidade que tem, assim como tem na planilha para manga, tem também aqui na planilha para goiabeira. Bom, então chegou a vez, né? Vamos supor que chegou um cliente na sua loja e ele diz o seguinte: olha, eu queria uns fertilizantes aí para aplicar na minha lavoura de goiaba, só que eu não tenho análise de solo. Bom, e agora? Como fazer? Pensando nisso, né, tem essa parte aqui, que é a recomendação de adubação com base na exportação de nutrientes, tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte aqui, ó, informa o seguinte: a quantidade de nitrogênio que a goiabeira, né, exporta, né, em quilo por tonelada de fruto produzido, de macronutriente. Nitrogênio, 2,5 quilos por tonelada de fruto. P2O5, 0,823, cálcio, 3,74, óxido de cálcio, 0,179, óxido de magnésio, né, que é magnésio, 0,257, ou seja, 257 gramas, e aqui enxofre, 0,179 quilos por tonelada de fruto produzido. Bom, micronutriente, bora. Grama por tonelada de fruto, né? Micronutrientes é grama por tonelada de fruto. Então, bora, eu tenho 0,75
cobre 1,09, ferro 2,05, manganês 2,39 e zinco 1,7 gramas por tonelada de fruto. Então aqui o que eu vou fazer? Vou colocar para vocês o seguinte, o número de plantas que eu tenho, tá? Vamos colocar aqui, vamos supor que eu tenho 600 plantas em 1,5 hectare. 600, tá? E eu vou informar aqui a quantidade, né, de frutos que eu produzi em tonelada nessas 600 plantas. Bom, vamos supor que eu tenho 600 plantas e eu produzi uma média de 3 caixas por planta, o que vai ser o equivalente aí a mais ou menos 75 quilos. Então, se eu tenho 600 plantas e eu produzi 75 quilos por planta, vamos lá, vai dar 22.500 quilos total. Mas vamos lá, se eu tenho 600 plantas, tá? E eu produzi 75 quilos, ou seja, 3 caixas por planta, eu vou ter então 45.000 quilos, ou 45 toneladas de fruto nos 1,5, ou naquela população de planta. Então eu coloco aqui 45. Automaticamente, né, eu vou verificar aqui, ó, 45. Aí eu vou colocar aqui, ó, a quantidade, tá, de nutriente exportado em quilo por tonelada. Então, nitrogênio, eu quero adubar, repor nitrogênio. Eu coloco aqui, ó, 2,5 quilos por tonelada. Vou escolher a ureia como fonte de nitrogênio. Então, eu coloquei, ó, 2,5. Automaticamente, eu tenho aqui, ó, ou seja, 258 quilos por hectare, ou quilos, eu vou ter que aplicar, né, nessa área total, o que vai ser o equivalente a 426,1 gramas por planta. Tá ok? Perceberam aqui, ó, eu escolhi, coloquei aqui 600 plantas, 45 toneladas de produção de fruto, e vou pegar aqui, ó, quantidade de nutrientes exportada em quilo por tonelada. Eu vou pegar aqui, ó, aqui está dizendo que eu exporto para cada tonelada de fruto, eu exporto 2,5 quilos de nitrogênio. Então, eu coloquei 2,5 na linha da ureia. E aqui já diz a quantidade de ureia que eu vou precisar aplicar em quilo para a área total e a quantidade em grama por planta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora para o fósforo, né? A mesma coisa. Eu vou dar uma olhadinha lá. Quantos quilos de P2O5 eu exporto por tonelada de fruto? Eu tenho aqui, ó, 0,823. Então, eu coloco aqui, ó, 0,823. Tá ok? Vamos lá. Então, automaticamente, eu vou ter que aplicar por hectare 230, ou por hectare não, na área total, 831,47 quilos de super simples e o que equivale a 385,78 gramas de super simples por planta. Potássio, olha aqui o potássio, por tonelada de fruto de goiaba, eu tiro do solo 3,74 quilos, né? Então vamos escolher o cloreto de potássio como fonte, 3, então automaticamente por hectare eu vou ter que aplicar 290, por hectare não, para a área total, para 600 plantas, vou ter que aplicar 290,17 quilos de cloreto de potássio e grama por planta, né? 483,62 gramas por planta. Vamos lá. Cálcio, 0,179 quilos por tonelada de fruto produzido. Vou escolher aqui o óxido, como cálcio, para o cálcio. Vou escolher o calcário calcítico, ou dolomítico, cadê? Vou botar aqui não, sulfato, halogênio, nitrato, calcário magnético, calcário calcítico. Eu vou escolher o calcário calcítico como fonte de cálcio. Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,179
Então tem que aplicar, olha, 16,11, né, quilos de calcário calcítico para a área total, o que vai ser o equivalente a 26,85 gramas por planta, para repor aquilo que foi exportado com o fruto. Tá bom? Vamos agora para o magnésio. Magnésio, eu tenho aqui, ó, magnésio 0,257 quilos por tonelada de fruto. Vamos supor que eu escolhi o calcário, né, dolomítico para repor o magnésio, ou o óxido de magnésio. Vamos escolher o óxido de magnésio, tá? Deu quanto lá? 0,257. quilos por tonelada de fruta. Automaticamente vou ter que aplicar 21,03 quilos para 600 plantas, o que vai ser equivalente a 35,05 gramas por planta. Tá ok? Flow de enxofre. Vamos ver a reposição de enxofre. Opa, enxofre. A exportação de enxofre é 0,179 kg por tonelada de fruto produzido. Vamos escolher a flor de enxofre. O enxofre que você compra em qualquer loja. 0,179 kg por tonelada. Automaticamente vou ter que aplicar 8,48 kg na área total, o que vai ser equivalente a 14,13 gramas por planta. Tá bom? Bom, pessoal, vamos agora, né, verificar, né, a quantidade de micronutrientes que eu tenho que aplicar no solo para repor aquilo que foi exportado com a colheita dos frutos. Então, vamos olhar aqui, né, o boro. Nesse caso, o boro, a quantidade exportada por tonelada de fruto é 0,75, tá bom? Então, vamos lá. 0,75 gramas por tonelada. Então, coloca aqui o borax, 0,75. Automaticamente, eu vou ter que aplicar 306,82 gramas de borax para a área total, o que equivale a 0,51 gramas por planta. Tá ok? Vamos para o cobre. Quantidade exportada por tonelada de fruta em grama. Cobre. Tá? Cobre é 1,09. Então, eu vou aqui, ó. Vamos escolher como fonte o sulfato de cobre, 1,09 grama por tonelada de fruta. Automaticamente eu vou ter que aplicar na área total, nas 600 plantas, 377,31 gramas, o que equivale a 0,63 gramas por planta. Tá ok? Vamos para o ferro. Exportação de ferro. No caso do ferro, a exportação é de 2,05 gramas por tonelada de fruto. Vamos aqui então, vamos escolher como fonte de ferro o sulfato ferroso, 2,05. Opa! Automaticamente eu vou ter que aplicar nas 600 plantas 485,53 gramas, o que equivale a 0,81 gramas por planta. Tá ok? Manganês. Aqui eu tenho o seguinte, manganês, eu tenho 2,39 gramas de manganês por tonelada de fruto produzido. Vamos então usar como fonte de manganês o sulfato manganoso, então 2,39, tá? Automaticamente vou ter que aplicar nas 600 plantas 413,65 gramas, né, para 600 plantas, e por planta 0,69 gramas de sulfato manganoso. Zinco, tá? Exportação de zinco, o último, 1,7 grama por tonelada de fruto. Então, eu coloco aqui, vou escolher como fonte o sulfato de zinco, 1,7. Automaticamente vou ter que aplicar para 600 plantas 382,5 gramas, o que equivale a 0,64 gramas por planta. Beleza? Tranquilo? E aqui eu tenho, ó, certo? A
aplicação dos fertilizantes. E aqui está, ó, a quantidade de fertilizantes que eu vou ter que aplicar por parcela, né? Fazendo a correção, considerando o que foi exportado pelos frutos. Então, fertilizante nitrogenado, que no caso lá em cima, aqui, nós escolhemos a ureia. Então, vou ter que aplicar, né? Tá aqui, ó, logo após a poda de frutificação, 127,8 gramas por planta. 50 dias após a poda de frutificação, 98 gramas de ureia. E 100 dias após a poda de frutificação, 98 gramas. E 150 dias logo após a poda de frutificação, 102,3 gramas. O fertilizante fosfatado, todo de vez após a poda de frutificação, vou ter que aplicar as 385,8 gramas. Nesse caso aqui, eu escolhi como fonte de fósforo, de P2O5, o superfosfato simples. Tá ok? Vamos lá, para o fertilizante potássico, tá? Vamos lá. Logo após a poda de frutificação, 145 gramas por planta. Após o pegamento dos frutos, 72,5 gramas por planta. Na fase intermediária de pegamento dos frutos, 120,9 gramas por planta. No caso lá eu escolhi, se eu não me engano, cloreto de potássio. E na fase final de crescimento dos frutos, 145,1 gramas por planta. Na fase final de crescimento dos frutos. Tá ok? Bom, cálcio. Está aqui a quantidade do fertilizante contendo cálcio, logo após a poda de frutificação. Está aqui logo o fertilizante magnesiano, a quantidade logo após a poda de frutificação. Lembrando que eu vou fazer a opção aqui, nesse caso aqui eu escolhi o óxido de magnésio e aqui o calcário calcítico, o calcário calcítico. Então, nesse caso, eu posso aplicar os dois, sem nenhum problema. Bom, fertilizante sulfúrico, ou seja, com sulfato, né? Contendo enxofre. Vou ter que aplicar logo após a poda de frutificação 14,1 gramas por planta. As doses recomendadas das fontes contendo micronutrientes podem ser aplicadas, tá aqui, logo após a poda de frutificação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É essa planilha que tenho aí para vocês. Se você quiser adquirir essa planilha, basta entrar em contato comigo pelo telefone 779-9189-1849, que eu estou disponibilizando para vocês essa planilha por um precinho bem pequeno, por apenas um valorzinho de R$40, tá bom? Fica à disposição para vocês a planilha aí. Qualquer coisa é só entrar em contato, certo? Que eu vou deixar para vocês a planilha à inteira disposição. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima planilha que logo vou estar lançando para vocês. Tchau, tchau. Fui!